Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, onde vamos contar muitas histórias inspiradoras, vamos trazer aqui técnicas extremamente bacanas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Primeiramente, quero agradecer ao Espaço da Audição, que está patrocinando esse podcast. O Espaço da Audição é uma empresa brasileira, presente em todo o Brasil. Você que precisa de aparelhos auditivos, conhece alguém que precisa de aparelho auditivo, acesse o site do Espaço da Audição. Nós temos uma rede credenciada com mais de 600 pontos de atendimento. Então, obrigado, Espaço da Audição, por apoiar e acreditar nesse meu projeto. E hoje vamos falar de um tema muito especial. Vamos falar de coaching PNL, o que eu julgo que são ferramentas super poderosas, mágicas, para você que quer um crescimento profissional e pessoal. E por isso eu trago aqui um convidado super especial, um grande amigo, o Ricardo Parra, que é coaching, especialista em PNL e vem dar uma aula para a gente hoje aqui, né? Bem-vindo, Ricardo. Primeiramente, obrigado, Cláudio. É um prazer enorme para mim estar aqui com você. Agradeço o convite. E espero poder contribuir aí com as pessoas, com todos que estão nos assistindo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Com os meus conhecimentos, com a bagagem que eu trago aí para poder auxiliá-los aí nas conquistas dos seus objetivos, nos seus planos, nos seus sonhos. Poder contribuir de alguma forma para que isso agregue a vida de vocês e melhore a qualidade de vida, a qualidade profissional, enfim, aquilo que vocês estão buscando. E Ricardo, muitos já ouviram falar sobre coach e PNL, mas muitas às vezes não sabem exatamente o que é. Então você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é coach, o que é PNL? Vamos lá, Cláudio. Então, é uma dúvida que muitos têm. E o coaching? O que é o coaching? Coaching é um processo estruturado e criativo que de forma estimulante leva as pessoas a atingirem e alcançarem os seus objetivos, seus sonhos, suas metas. O coaching, ele funciona da seguinte forma. Nós temos o coachee, que é o cliente, tá? Então, vamos colocar as palavras que a gente utiliza no processo de coaching. Coachee é o cliente e coach, o profissional, eu no caso. Então, o coach, ele, durante as sessões, ele vai elaborar um bate-papo, uma conversa organizada, de forma que estimule esse seu coach, esse cliente, a refletir, buscar quais são suas metas, tá? Metas claras, e também quais são os obstáculos que ele pode enfrentar para alcançar essas metas. Uma fase de autoconhecimento. Exatamente. Isso começa com o autoconhecimento e com especificar esse objetivo. É importante especificar esse objetivo. E aí, dentro disso, a gente monta como se fosse um plano de ação, um plano de execução para que se chegue nesse estado desejado desse cliente. Uhum. Já a PNL eu costumo dizer que é o manual da mente humana. E aí eu vou explicar um pouquinho do termo programação neurolinguística para que fique mais claro para os espectadores aí o que é programação neurolinguística, ou PNL, como é comumente chamado. A gente começa explicando sobre o neuro. Então, programação neurolinguística. Vamos falar sobre o neuro. Neuro vem de neurologia, tá? É o estudo do sistema nervoso humano. E a PNL, ela foca mais nos sentidos, nos 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles são a nossa experiência, o que levam as nossas experiências, a experimentação do mundo, certo? Então, a gente usa visão, audição, tato, paladar ou olfato para criar as nossas experiências com o mundo. Aí a gente explica o que é linguística. A linguística é a linguagem, ou seja, o significado. Qual o significado você atribui a essas experiências? E por fim, a programação. A programação é como a sua mente entende esse significado atrelado à experiência que você teve. Então você é como se fosse um programa de computador que você instala na sua mente. A gente costuma dizer que a mente é o hardware, certo? E os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos são os softwares que você instala dentro desse hardware.
né, dentro desse computador. Então, o que você coloca para dentro da sua mente. E que pode ser, pode criar possibilidades ou limitações, dependendo daquilo que você implantou em você. Legal. E você tem uma trajetória muito bacana, você já passou pela indústria farmacêutica. Como que o coach e a PNL entrou na sua vida? Como foi essa sua jornada? Assim, Cláudio, como você disse, eu trabalhei muitos anos dentro da indústria farmacêutica, né? E dentro, mais especificamente, da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Antes disso, eu já tinha uma curiosidade para entender como é que eu poderia ajudar as pessoas. No começo, eu queria ajudar as pessoas, né? E pensando nisso, trabalhando dentro do treinamento e desenvolvimento, você se depara com situações onde você consegue obter resultados através só do treinamento e desenvolvimento. Mas eu queria buscar algo mais, queria ir além. E aí, no meio dessa trajetória, eu me deparei com o coaching. Primeiramente dentro da empresa. A empresa quis trazer o coaching para melhorar a performance dos seus funcionários. E quando eu vi esse processo, essa ferramenta maravilhosa dentro da empresa e funcionando, eu me encantei por isso. E aí eu fui buscar formações em coaching para que eu pudesse dominar e entender primeiro, né, e dominar essas ferramentas e esse processo para ajudar as pessoas. Já a PNL, ela veio depois, porque quando eu comecei a trabalhar com coaching, já atuando como coach e também utilizando essas técnicas e os processos dentro da empresa, eu vi que existiam ferramentas, mas que não abrangiam todos os aspectos que eu queria atingir dentro Tinha da uma trajetória. profundidade muito maior. Exatamente. E aí eu fui buscar programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela traz um leque muito maior de ferramentas para que você possa acessar padrões de sentimento, padrões de pensamento, padrões de comportamento, que muitas vezes é o que define o progresso ou a estagnação de uma pessoa dentro da sua carreira profissional. Isso que você falou é bem interessante, porque normalmente a gente ouve falar de executivos que acabam buscando o serviço de coaching, de PNL. E você colocou um ponto importante, que o coach e o PNL, você tem aplicação tanto para pessoas em suas carreiras profissionais, no desenvolvimento de suas carreiras, mas também importância nas organizações, né? Que inclusive você conheceu por meio de uma cultura organizacional. Exatamente. Né? Então o que acontece? Dentro das organizações, como é que pode funcionar essa ferramenta, essas ferramentas, né? Esses processos, essas metodologias, para auxiliar as grandes organizações, as empresas grandes ou às vezes até pequenos negócios. Porque ela vai te ajudar a encontrar um modelo ideal de atuação. Para quê? Para que essa atuação te leve aos melhores resultados. Toda empresa, toda organização busca resultados. Sem dúvida. E o que acontece? Com o coaching e com a PNL, você consegue identificar pontos de melhoria na sua liderança, na forma da gestão dos processos dentro da sua empresa, na gestão dos negócios da sua empresa, campos que você não atua e pode atuar, interferir assim de forma positiva para que você encontre novos caminhos, novas opções dentro do leque que você tem já implantado dentro das suas organizações. Muitas vezes é necessário mexer na própria cultura da organização e o coaching e a PNL podem ajudar nesse sentido, tá? Você ter a percepção de que aquela forma como está sendo conduzido o negócio não está trazendo os melhores resultados. Então, vamos buscar maneiras de melhorar essa atuação, seja através da liderança, seja através dos seus gestores, da capacitação, do treinamento, enfim, de tudo que você pode observar e que pode ser melhorado.
Uma Vamos trazer empresa é assim. feita de pessoas, então Isso. é cuidar dessa gestão de pessoas para ter um melhor aproveitamento, uma melhor liderança, que extraia uma produtividade, o relacionamento entre as pessoas. Exatamente. E também conflitos, né? Porque existem conflitos Sem dentro dúvida. da empresa. E através dessas ferramentas você consegue administrar melhor todos esses pontos. Então, isso ajuda muito as empresas a avançarem, os negócios a avançarem e atingirem os resultados que estão buscando. E que tipo de técnicas e ferramentas tanto o coach quanto o PNL traz, tanto para as pessoas ou para a organização? Bom, primeiramente, o que acontece é preciso ter clareza no que você está buscando. Isso vale tanto para pessoas quanto organizações. Se você não tiver muito claro qual é o seu objetivo, você dificilmente vai conseguir chegar lá. E quando chega, pode ser que você não se dê por satisfeito. Você se depare com algo que não te satisfaz, que não traga realização para você. Do ponto de vista de objetivos, o que eu estou falando que muitas vezes eles não estão bem estruturados? Às vezes você traça um objetivo muito amplo, um objetivo muito grande, muito extenso, e que traz a sensação para você de que fica muito longe aquilo que você está buscando, aquilo você não consegue visualizar o caminho. Então, objetivos é assim, eles precisam ser específicos, precisam ser claros. E muitas vezes divididos em etapas. Por isso que eu falei, funciona como um plano de ação. Então vai lá, você tem um objetivo pessoal, vamos dizer assim. Eu quero ser um excelente profissional. Excelente profissional, mas dentro do quê? Dentro do que você faz, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está olhando, mas ela está olhando algo maior. Você quer ser um excelente profissional dentro da posição que você ocupa para buscar uma promoção? Ou você tem planos maiores, você quer atingir cargos maiores, você quer se tornar um empreendedor? Então é preciso estabelecer quais são as metas, as etapas que você vai ter que preencher, que vai ter que atender para chegar nesse seu objetivo maior. Então, primeira coisa, tamanho. Segundo, específico. O que vai dizer para você que você está no caminho certo? Quais são as etapas que você tem que vencer, você tem que conquistar para que você atinja os pré-requisitos para chegar naquele seu objetivo maior? Quais são as habilidades que você precisa trabalhar para que você consiga se tornar o profissional ideal para ocupar aquela vaga, aquele cargo, aquela promoção que você está buscando? Ou até mesmo quando você está chegando na empresa. Como é que você pode trabalhar as suas características, as suas habilidades, os seus comportamentos, para que você seja visto como um potencial um potencial futuro gerente, um potencial futuro coordenador, enfim, depende da posição que você está. Então é trabalhar essas questões em tamanhos assim que você consiga realizar e que você Você vai particionando o seu objetivo. Isso, exatamente. Que não vire uma frustração para você, porque se você faz algo muito grandioso, tem um padrão muito grandioso, estabelece um padrão muito alto, talvez se você não chegar ou aquilo ficar muito difícil de alcançar, você se desanime nessa trajetória. Você tem uma frustração. Você sabe que um dia eu estava conversando com uma gestora de recrutamento e uma das perguntas que ela fazia para os candidatos era como você se vê daqui a 3 anos, a 5 anos, e as respostas são muito parecidas. Eu quero estar estável, quero a minha estabilidade financeira, quero ter minha casa própria, o meu carro, fazer uma viagem, e são objetivos, às vezes, muito distantes, né, dessa realidade, muito focado no ter, né? Isso é um problema. Porque muitas vezes essa pessoa ela não consegue pensar em como ela vai desenvolver para chegar nesse patamar. E às vezes em 3, 5 anos
ela olha para trás e continua projetando os próximos 3 e 5 anos da mesma forma, mas esse 3 e 5 anos parece que não chega, né? Exatamente. E o que acontece? Isso aí gera frustração. Então, muitas vezes a pessoa acredita que não está no caminho certo. Mas o que acontece? Ela estabeleceu metas muito longas e às vezes em prazos inadequados. Tá? Talvez 3 a 5 anos não seja o suficiente para você conseguir o que você esperava com estabilidade financeira. Uhum. Então, como é que você inicia isso? Você pode ter isso. Deve, mas, né? E deve, com certeza. Isso daí é o seu objetivo, é aquilo que você vai buscar, aquilo que você sonha. Todos devem ter sonhos e objetivos, senão você não tem por que executá-los. Executar a trajetória. Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa quer isso, mas ela não sabe nem por onde começar. Ela está numa posição estagnada ou não, acabou de chegar na posição e está pensando lá na frente, daqui 3 a 5 anos. 3 e 5 anos, às vezes, é um tempo muito amplo. Então você precisa trabalhar o hoje. Olha para onde você está e qual vai ser a sua trajetória para você chegar lá. O que precisa acontecer nesse interim para que você chegue lá? Então lá, começa assim. Quais são as habilidades que são necessárias para eu alcançar esse meu objetivo? É uma promoção que você está buscando? É a construção de um novo negócio? Estabelecer o seu negócio? Você que está começando agora? Então, o que acontece? Você precisa saber quais são essas habilidades. O que você já tem, que é positivo, que faz você se movimentar e que te trouxe até aqui, e o que não está tão bom, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser trabalhado. E buscar isso. Muitas vezes o que acontece dentro de uma promoção é necessário ter inglês fluente. Você tem o inglês fluente e muitas vezes a pessoa não tem. Então, primeiro passo, buscar um curso de inglês, vou aperfeiçoar a língua. É preciso ter capacidade de liderança. Você tem capacidade de liderança? Não tenho, ou tenho, mas não me sinto um líder ainda. Então vamos trabalhar desenvolvendo isso. Essas características de liderança. Então, saber perceber quais são as estratégias, quais são as necessidades que você precisa, os pontos que você precisa para levar a empresa para um resultado melhor e até mesmo dentro da sua posição. Como é que você pode oferecer um resultado melhor? Como é que você pode tornar melhor o seu trabalho? Uma coisa que você tocou num ponto importante, que é a questão da liderança. E acredito que muitos procuram o serviço de coach quando passam a ocupar os cargos de liderança. E aí vem aquela situação, agora eu sou líder, eu tenho uma virada de chave, que eu vou sair de subordinado para um líder, né? E agora, como que eu vou conduzir tudo isso? E aí que vem a grande dificuldade. E muitas vezes essas chances únicas, às vezes, são desperdiçadas por falta de preparo. Então, você acredita que um jovem, quando está numa fase ainda universitária, tudo, já poderia desenvolver essas técnicas para o seu crescimento profissional, para ir já desenvolvendo a sua capacidade de liderança, determinar essa clareza nos seus objetivos para conseguir retornos mais rápidos nesse seu desenvolvimento profissional? Sim, sem dúvida. Isso pode acontecer com qualquer um. Esteja você em que ponto da carreira você estiver. E o coaching pode ajudar muito com relação a isso. O que acontece? Muitas vezes o coaching é pensado somente em utilizar para executivos, para cargos de gestão. Eu só vou buscar o coaching quando eu estiver gerenciando, quando eu estiver sendo líder de uma organização. E não é bem assim. O que acontece é o seguinte: você pode ter a produtividade não, mas usar o coaching para um ponto de partida. Então,
Você vai iniciar a sua carreira, não tem certeza de aonde você quer chegar ou o que você quer fazer, o coaching pode te ajudar a direcioná-lo para a melhor carreira, para a melhor escolha que você tem dentro do leque de possibilidades que você tem na sua cabeça. Tá? Quando você inicia dentro do seu... Dentro da sua área de trabalho, o seu primeiro emprego... Coaching também pode te ajudar a direcionar o caminho que você deve escolher. Como se desenvolver, entendeu? Identificar pontos de melhoria, identificar habilidades que você tem que desenvolver, como eu já havia falado, é necessário você ter clareza para isso. Você tem que saber aonde você quer chegar. E muitas vezes isso não é claro para todos. Então o coaching pode ajudar nisso. Mas você pensando como um indivíduo, ter clareza nos seus objetivos, saber o que você quer e quais são os pré-requisitos, os requisitos básicos ali para você exercer o seu cargo e buscar uma nova posição com segurança, sabendo o que tem que fazer, isso é fundamental. Isso é fundamental como em qualquer área da sua vida. Você ter clareza para o que você quer é fundamental. Você vai... Por exemplo, você planeja fazer uma viagem. Você primeiro tem que definir o seu destino, aonde você quer ir, para onde você quer ir. Aí dentro disso, você vai viajar para tal lugar. O que você vai fazer quando chegar lá? Entendeu? Ou antes, como você quais são os passos antes disso? Você tem que, primeiro... Tem condições já de bancar ou de pagar a passagem, de comprar a passagem, estadia, tudo? Tenho, mas eu ainda não sei questão de preço. Então, primeiro começa a pesquisar o preço. Você já sabe onde você quer chegar, onde você quer estar. Mas vê o que cabe dentro do seu bolso. E a mesma coisa vai funcionar para o lado profissional. Então, você está lá, está no início de carreira. O que é preciso para o próximo passo? Para eu atingir o cargo que eu quero? É necessário tais características, então trabalhe com tais características, para quando chegar a oportunidade você tá pronto. E isso eu acho fundamental. Eu vou contar até um case próprio, que eu desde criança eu sabia muito claramente toda a minha trajetória, como eu gostaria que ela fosse. Então desde pequeno eu falava para minha família, eu quero me formar em administração de empresas, eu quero trabalhar em multinacional, quero ser diretor de uma grande multinacional e depois eu quero ter o meu negócio próprio, né? Isso me ajudou muito a ter essa clareza desde pequeno, porque eu consegui atingir todos esses objetivos, todos eles eu cumpri. Agora, foi uma luta no aspecto familiar, porque vem as barreiras. Eu nasci numa família de engenheiros, né? Nunca fui muito estudioso, então começam a querer muitas vezes minar essas suas crenças positivas, né? Então, o aspecto familiar também muitas vezes acaba sendo uma barreira, até a própria educação acaba tendo algumas barreiras e faz com que muitas vezes essas pessoas tenham algumas crenças positivas ou limitantes em relação ao que ela pode fazer e até onde ela pode chegar. O quanto isso é impactante, né? E pelo que eu entendi, a PNL também tem a capacidade de ressignificar tudo isso e mudar. É isso mesmo. O que acontece? Começando lá da sua história, você teve muita clareza naquilo que você queria, você sabia onde queria chegar. Por isso que... Só não imaginei que ia ter um podcast. Mas isso faz parte da vida, né? Essas surpresas e essas mudanças de curso são importantes e é o que traz o sabor para a vida. Mas voltando ao caso lá que você trouxe, você ainda sofria, por parte da sua família, uma expectativa diferente por parte deles. Apesar de você ter muita clareza naquilo que você queria ser e onde você queria chegar, a sua família ela tinha outros planos para você. E isso por conta do histórico, como você mesmo disse. Era uma tradição familiar, a engenharia, tudo isso. E se espera que seja dessa forma. Você conseguiu passar por tudo isso sem que esses padrões entrassem no seu pensamento, entrassem na sua mente. Uhum.
E você não sentia culpa, não sentia nada disso. Algumas pessoas acabam sendo mais influenciadas e mais afetadas por isso, diferente do seu caso. Tá? E aí, aí entra o papel fundamental e importantíssimo da PNL, que é justamente mudar esses padrões. Tá? Rever esses padrões, ressignificá-los, reestruturá-los, tá? Reprogramá-los. Então é programação neurolinguística, você vai reprogramar padrões. Tá? Para essas pessoas que estão nessa situação, para essas pessoas que se encontram nisso, a PNL é maravilhosa. Ela vai ajudar e muito a restabelecer esses padrões, a ressignificar esses padrões, a reprogramar esses padrões. Então, para as pessoas que estão nos assistindo e que muitos às vezes atingem um estágio da vida que fala, puxa, minha vida agora vai ser assim e daqui para frente vai ser assim, eu não tenho mais como mudar, né? Não, nunca é tarde. Não, de forma alguma. De forma alguma, não tem isso. A gente conhece várias histórias, nós conhecemos várias histórias onde as pessoas mudam sua trajetória. Não é porque é aquela história, né? E às vezes até time que está ganhando, você mexe e dá muito certo. Sim. Tá? Então não tem essa questão de, não, isso foi traçado, isso é meu destino. O destino quem escolhe é você. Então, o que acontece? Esse é um conselho que eu dou para as pessoas que muitas vezes não se encontram naquilo que estão fazendo. Qual que é o seu propósito? O que você tem como propósito de vida? O que é que você quer levar para fora, que você pode oferecer ao mundo e que te traria, aí sim, a realização? É uma conquista, é um objetivo, se torna algo muito maior. Então, profissionalmente falando, a gente tem muitos profissionais que são frustrados, que não conseguem, ou são bem-sucedidos, mas não são felizes naquilo que fazem. Tá? Não se encontram. E aí vem aquela sensação do vazio, né? E você precisa buscar isso. Por que eu, apesar de ser bem-sucedido, apesar de estar num padrão legal de vida, o que está acontecendo? Por que eu me sinto assim? E são padrões que estão instalados dentro de você e que estão te limitando. Porque você condicionou a não buscar uma coisa diferente. Você tem medo. E o medo, o que é? O medo é aquela questão, você desconhece. A gente tem medo do que a gente não conhece. O que a gente passa a conhecer já não nos causa tanto medo. Você acaba enfrentando aquilo, porque o medo você tem daquela situação onde você não tem controle. A partir do momento que você toma contato com essa situação, você pode ter outros sentimentos, mas você não sente mais o medo. Tá? Você tem medo do desconhecido. E aí o que acontece? A PNL ela vem justamente para fortalecer, quebrar essas crenças limitantes. Quebrar esse medo que você tem de se desafiar. De ir lá e tentar agir em benefício daquilo que você está buscando, do seu objetivo, do que você quer para a sua vida. E mesmo quando você se encontra estagnado. O que está acontecendo? Qual que é por que você tá estagnado ali? São perguntas que você precisa fazer para identificar qual é a causa. Talvez a causa esteja num padrão, numa crença limitante que você criou ou que foi implantada em você quando você era criança ou no decorrer da sua vida. Algo que você tenha feito que não deu certo e que a partir daquele momento... Você toma aquilo como uma verdade absoluta. Você acha que nunca mais vai dar certo. Isso não é verdade. Isso também acontece com as pessoas que às vezes atingem o auge, por exemplo, da sua carreira e tem uma queda grande, né? Porque Sim. Às vezes a pessoa durante anos vem construindo uma trajetória, vai crescendo, de repente perde o emprego pelo que eu vejo assim, cargos mais altos, normalmente as pessoas têm mais dificuldade de retomar, de superar tudo isso, né? Então, e muitas vezes se apegam e ficam apegados ali, né? Onde eu errei, se culpando. E às vezes a culpa não está nele também, né? Exatamente. E assim, isso que você trouxe é muito importante, porque o que acontece? As pessoas pegam o erro
e ficam focadas somente no erro, naquilo que elas cometeram de erro, aquilo que não deu certo. E encaram o fracasso como uma condição dali para frente na sua vida. E não é. Na verdade, o que acontece? Você tem que olhar para aquilo que aconteceu, aquela situação que aconteceu, identificar qual é o erro, aceitar, e não ficar com o seu foco voltado para aquilo e achando que você vai errar no restante da sua vida. Você tem que tomar aquilo como um aprendizado, uma lição, algo que você deve evitar, não deve fazer mais, mas olhar para frente. Se você conseguiu chegar aonde você chegou, muito provavelmente você consegue chegar novamente, desde que você tenha isso como um objetivo. Aí que tá aquela história de... não é tropeçar e ficar caído lá, é se levantar. E como você se levanta? Buscando justamente aquilo que você faz de bom, aquilo que você tem habilidade para fazer. Então você olhar para o passado e ver aqueles pontos que te levaram até onde você chegou, o que te trouxe até lá. E não somente os fracassos, aquela situação específica de fracasso que fez com que você perdesse o seu emprego ou o negócio não desse certo. Nós temos inúmeras histórias de pessoas que quebraram e recomeçaram muitas vezes, sem dúvida, até dar certo. Por quê? Porque elas viram o que deu errado e não deixaram de tentar, partiram para frente. Agora, se você fica focado no erro, você não tem força para buscar o próximo passo. Mas você mencionou uma coisa que eu achei interessante, né? Que é o seguinte, você pega hoje muitos empreendedores, né? Que vão e desenvolvem super bem, crescem, atingem patamares fantásticos, né? Só que tem aquela visão, o time que está ganhando não mexe. Se está indo bem, para que eu vou mudar? Para que eu vou mexer? Só que o mundo muda. E às vezes essa é uma grande armadilha que acontece também, porque depois a coisa começa a não dar certo e aí você começa a buscar culpados para aquela situação, né? Aí é a pandemia, é o dólar que subiu, é o mercado que está difícil, é a economia global, é a guerra, e aí você fica encontrando culpados para aquela situação. E às vezes foi uma estagnação, né? Exatamente, você ficou parado esperando que a coisa acontecesse. Por isso que assim, a principal característica é sempre buscar a melhoria constante. Você deve sempre perguntar para você mesmo em que posso ser melhor, o que posso melhorar. Então essa história de que time que está ganhando não se mexe sim. E é necessário essa mexida. Você tem que olhar para as suas habilidades ou para o seu negócio, o que pode ser melhorado? Aonde você pode buscar aumentar o seu leque de opções dentro do seu negócio. Mas isso de forma estruturada, de forma segura. Você não pode também arriscar sem ter um planejamento, sem ter um plano de ação. Como eu disse, como funciona o coaching. O que acontece? Você precisa olhar para o seu negócio e saber estratégias que possam aumentá-los, fazer testes, testar. Realmente, se você tem um insight, planeja esse insight e faz o teste. Tá? É assim que você vai saber que você está chegando perto ou se afastando do seu objetivo. Isso dentro do plano de coaching é fundamental. Você tem que ter sempre isso em mente. O coach ele vai sempre tentar levar você para mais perto do seu objetivo. Mas você também tem que ver. Isso está dando resultado? Não está. Entendeu? E trazer... E aí, através dessas conversas estruturadas, a gente vai buscar junto uma solução para isso. Porque talvez o que aconteça, o que você pensou que ia dar certo, não seja a melhor escolha para aquilo. Vamos tentar contextualizar isso um pouco. Existem casos famosos, de pessoas famosas, que fizeram coach, PNL e tiveram mudanças significativas? Sim, nós temos histórias de... O coaching, ele surge num momento assim, né? O surgimento do coaching, ele vem dessa história. O coaching moderno, como a gente conhece, ele surge com Tim Gallwey.
Tim Gallwey era um professor de tênis. Adoro tênis. Você gosta de tênis, né, Cláudio? E ele lançou um livro que se chama The Inner Game of Tennis, que é o jogo interior do tênis. Não sei se você já leu. Não. Fica aí uma dica de leitura para você e para quem está assistindo a gente. O que acontecia? Esse professor de tênis, ele começou a perceber que o maior adversário dos seus alunos não era o adversário externo, e sim o adversário interno. Exatamente. O tênis é muito mental, é 100% mental. Exatamente. Então, o que travava o avanço desses alunos dentro das suas carreiras, dentro do jogo do tênis, para se tornarem campeões? Era justamente os conflitos mentais. E o Tim Gallwey, o que ele fez? Ele utilizou de técnicas, e principalmente contando histórias para esses tenistas, e foi quebrando esses padrões de pensamento que limitavam o máximo desempenho deles. E trabalhando esses padrões, o que aconteceu? O tenista se desenvolveu. Teve tenista que foi campeão de Grand Slam, sendo aluno do Tim Gallwey. E quando ele publicou esse livro, é uma história interessante. Se eu não me engano, ele tinha a projeção era para vender 20 mil exemplares. Acabou vendendo acho que mais de 1 milhão de exemplares no primeiro ano. Por quê? Porque os executivos que jogavam tênis começaram a perceber que aquelas estratégias, aquelas técnicas que eram aplicadas nos jogadores funcionavam muito bem dentro das suas empresas. E isso virou um case entre os executivos. Então, por isso que vem aquela história que você trouxe no começo, que muitas vezes as pessoas buscam o coaching quando já são executivos. O coaching realmente começou com executivos, mas hoje ele serve para todas as pessoas. Uhum. Todos aqueles que querem ter sucesso, querem ter o seu máximo potencial, partem daí. Então, essa é uma história que começou na história do coaching. Depois nós tivemos outras histórias de sucesso. Pilotos de Fórmula 1. O que aconteceu? Como é que pilotos conseguem criar habilidades e extrair o máximo do seu potencial dentro de uma determinada pista ou dentro dos circuitos ao redor do mundo? Muitos deles usam técnicas de mentalização. Eles visualizam a corrida. A mentalização é uma das ferramentas que a PNL usa. Então, o que acontece? Você começa a estudar o circuito mentalmente. Você faz as suas voltas, reconhece, e depois mentalmente você vai memorizando as curvas e como fazer essas curvas, como agir, o ponto certo de aceleração, os pontos de ultrapassagem, aonde é possível ultrapassar. E tudo isso é mentalizado. Então, o que acontece? Porque ele dá um comando para o cérebro quando ele vai executar. Perfeitamente. Então, o que acontece? Quando ele entra para a pista, isso acontece de maneira automática. E o que ele faz? Ele busca melhorar a performance dele a cada volta. Porque já foi reconhecido. O cérebro ele não sabe separar o que é real do que é irreal. Então, o exercício de mentalização funciona muito bem. Ele consegue criar a realidade. Se ele acreditar que uma determinada curva ele for mais perigosa ali, ele não vai ter o mesmo desempenho, porque ele já criou uma crença. Exatamente. Né? Então ele não pode ter essas crenças, ele tem que estar com a mente totalmente aberta. Isso, ele vai identificar qual que é a melhor maneira de fazer aquela curva, mas ele não vai tratar aquela curva como perigosa. Ele vai analisar no contexto ali qual que é a melhor maneira de ele executar aquela curva com perfeição. Ele sempre pensa que não existe um limite para isso. Isso daí o que acontece? É um outro ponto que é interessante, porque falando dentro de pilotagem, de automobilismo, o que é ensinado? Por que muitas vezes o piloto consegue se recuperar sem bater na curva? Tem momentos que não são, isso é inevitável, mas tem momentos que você percebe que ele conseguiu evitar no último momento. Por quê? Porque ali naquele momento ele mudou o foco dele. O que acontece? Se você ficar olhando para o muro, você vai bater no muro. E isso é uma técnica que os pilotos têm. Eles olham para a curva, eles voltam
para a área de fuga deles. É a mesma coisa, o carro, aconteceu um acidente, ele vai buscar os pontos de fuga e não fica olhando para o carro que bateu. Aquela situação, senão ele vai direto para o carro, para a batida. E a mesma coisa funciona. Então, esses padrões, essas crenças são quebradas dessa forma. Você busca como é que você pode superar, como é que você pode conseguir o melhor resultado dentro daquilo. Então, no caso dos pilotos, é isso, buscar o ponto de fuga. Ou buscar o melhor trajeto dentro da pista, que muitas vezes não é o mesmo trajeto que está sendo executado. Existe, lógico, as linhas mestras lá do traçado, mas também existe o ponto certo de você arriscar. E o piloto que consegue desenvolver essa percepção, tem o conhecimento já da pista, o conhecimento do carro, do equipamento que ele está usando, ele consegue... Vai refletir no desempenho exatamente, dele. O melhor desempenho. Ele consegue buscar rotas de fuga e executar isso da melhor forma possível. Mesma coisa no jogo de tênis. Entendeu? Você tirar o foco do pensamento. Se você começar a pensar, puxa, esse cara é melhor do que eu. Puxa, esse meu adversário, ele está numa posição mais elevada. Essas crenças, essa crença que você instala de que você não é capaz de alcançar o padrão que ele tem, vai te limitar e muito provavelmente você vai sofrer uma derrota, a não ser que você quebre esse padrão. E é difícil, porque é só cometer uma dupla falta para sua confiança estar jogando bem, sua confiança já cai absurdamente, né? Exatamente. E aí você rapidamente já tem que recuperar essa confiança. Isso. E aonde você vai buscar onde você vai recuperar essa confiança? Nos recursos que você tem. Recursos são o quê? Coragem. Tudo bem, eu tô numa situação ruim, mas, cara, isso não é o fim do jogo. O jogo continua. E restabelecer o seu equilíbrio e, a partir daí, ir focando, ponto a ponto, você ir recuperando a sua confiança, né? Aquilo que você quer, o seu objetivo, que é ganhar o jogo. No esporte, a gente também tem um case do Michael Jordan, é isso? Sim, no Michael Jordan, o que acontece? Alguns autores dizem que o Michael Jordan, ele mentalizava como é que ele fazia aquelas jogadas, como é que ele buscava a excelência dele. Ele mentalizava as jogadas. Mas só que assim, as características principais do Michael Jordan não era só essa questão de mentalizar. Michael Jordan era uma pessoa muito determinada, muito comprometida com seu objetivo. Ele sabia onde ele queria chegar. E assim, na fase... Quando ele começou a jogar basquete, lá na fase estudantil, lá no segundo grau ainda, ele foi cortado do time de basquete. Só que ele não se deu por vencido. Ele podia ter encerrado a carreira dele lá e falar, não, realmente o técnico falou que eu não sirvo para isso e não vou conseguir. E ele sempre foi buscar treinar mais, treinar mais, treinar mais. Isso é uma realidade, isso foi uma realidade durante toda a carreira dele. Tem aquele documentário na Netflix, o Arremesso Final. Lá ele fala que no período todo, se eu não me engano, 19 anos que ele jogou, ele teve 6 meses de férias. Então foram 6 meses que ele descansou e não foram consecutivos, tá? Então o que acontece? Era uma pessoa que era muito comprometida com seus resultados. Uma pessoa que colocava o seu objetivo, as suas metas, as suas conquistas em primeiro lugar, independente do que isso custasse para ele. Então, muitos relatam que terminavam os treinos e ele continuava treinando. É o que diferenciava ele. Né? Exatamente. Então, o que acontece? É isso, é a busca. É a busca sempre pela melhora. É a busca pela sua excelência. Uma outra definição de PNL é que ela é a arte da excelência. Por quê? Porque é buscar sempre a melhoria constante. Através do quê? Através da quebra de padrões limitantes, crenças limitantes. Tudo aquilo que te limita, que te impede de crescer, vai te atrapalhar, não vai deixar com que você chegue, com que você alcance os seus sonhos. Então, é buscar buscar constantemente quebrar esses padrões, quebrar esses limites e enxergar sempre além.
Ter a sua visão sempre no final, no seu objetivo. Porque o que acontece? Se você foca somente naquilo que você tem que fazer, nas tarefas que você tem que executar, você não vai ter a visão mais ampla, a visão futura de aonde você quer chegar. Pode falar. E isso é legal, porque assim, a gente tem que focar no positivo. E não é o que a gente vê muito hoje em dia. As pessoas tendem a se apegar muito às questões negativas, né? Sim, principalmente quando você se vê numa situação ruim. E aí o que acontece? O negativo toma conta, né? Você pega e você não consegue ver aquilo que você já fez de bom. Você só fica focado naquilo que aconteceu de ruim. E não consegue superar. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com essas questões dentro do coaching, dentro da PNL, você busca elevar esses padrões, você busca capacitar as pessoas para que elas tenham um melhor desempenho, usem o seu potencial. Traz a realidade, traz à tona isso que ficou escondido lá atrás, que elas esqueceram. E as pessoas têm isso é do ser humano, né? Você olhar e você colocar uma barreira, você colocar um limite, falar, eu não sirvo para isso, eu não consigo isso. Isso é você que está determinando. Porque se é possível para alguém, é possível para qualquer um. Desde que você se dedique e desde que você busque vencer essas limitações, essas crenças, esses padrões que estão bloqueando você. Agora, uma situação que eu tenho muita curiosidade, né? A gente vê hoje uma grande quantidade de jovens que são extremamente inteligentes, porém tímidos, que têm dificuldade até de se relacionar com outras pessoas, até em função das tecnologias que hoje existem, e muitas vezes sofrem para conseguir o primeiro emprego, sofrem pela timidez, sofrem em participar de uma entrevista, mas são altamente capazes, né? O coach e o PNL pode ajudar essas pessoas? Com certeza, com certeza. A timidez, ela é um padrão instalado. As pessoas, nós seres humanos, somos seres sociais. Então, a grande maioria da população, você precisa se relacionar. E assim, mesmo os tímidos, eles têm pessoas com quem eles conseguem se relacionar. E trabalhar essas questões com eles, muitas vezes identifica onde está a causa raiz disso. A PNL tem ferramentas que conseguem identificar onde começou esse padrão de timidez ou o que causou esse padrão de timidez e trabalhar em cima desse padrão para tornar essa pessoa mais sociável. Muitas vezes o que acontece, a pessoa tem vergonha de alguma coisa ou da aparência física, falta autoconfiança, autoestima, e isso pode ser trabalhado. Existem outros profissionais também que atuam nesse campo, mas a vantagem do coaching, da PNL, e a PNL principalmente, porque ela pode conseguir encurtar esse caminho e tratar a raiz, a causa raiz disso. Entendeu? Você consegue chegar aonde começou ou o que está bloqueando, o que está causando esse bloqueio. Porque geralmente existe uma causa. Geralmente não, sempre existe uma causa. Uhum. O que causou isso? Então, é vergonha de se expor, talvez uma superproteção dos pais tenham causado esse medo de expor, de você se colocar, de você se mostrar. Ou pode ter acontecido algum fato, alguma situação onde você se sentiu extremamente exposto, e isso às vezes está na infância ou no decorrer da sua vida, e que fez com que você se fechasse, se tornasse uma pessoa mais tímida, tivesse medo desse contato com as outras pessoas. Tá? Isso não limita a capacidade da pessoa, a pessoa vai continuar se desenvolvendo. O que está, talvez, travando o desenvolvimento maior ou o que ele alcance a máxima competência, o máximo potencial dele, seja esse detalhe. E isso pode, com certeza, ser tratado. Agora tem um outro ponto que também é bastante curioso, que nós vivemos hoje uma geração de jovens que são mais imediatistas, né?
Quando você vai ver as intenções desses jovens, é um crescimento muito rápido, com perspectivas, uma ambição bastante forte, o que não é ruim, é muito bom. Sim. Só que isso, quando esses jovens vão para o mercado de trabalho, o que a gente vê é o quê? Uma rotatividade. Ela muitas vezes não se identifica ou não consegue ficar muito tempo em uma empresa. Ao mesmo tempo, as empresas talvez não estejam tão preparadas para esse tipo de cultura. Então, qual a importância dessa ciência, né, para ajudar tanto as empresas quanto esses profissionais, para que as empresas consigam ter maior retenção de talentos e esses talentos também possam criar raízes, né, com as suas profissões, com os segmentos que deseja atuar, enfim. Eu vejo assim, Cláudio, nesse conflito, isso acontece também porque nós temos várias gerações dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e que acabam tendo padrões diferentes, viveram realidades diferentes. E o que acontece? Isso vai chegar um momento que gera conflito, porque a expectativa de um é diferente da expectativa do outro, e as velocidades são diferentes. E o que acontece? Para otimizar isso, o ideal é que se tenha um equilíbrio. Tá? Através tanto do coaching quanto a PNL, você pode trabalhar essas questões para harmonizar o ambiente da empresa. É o que eu falei, muitas vezes a cultura da empresa não está totalmente adequada e precisa ser revista para atender essa nova demanda de profissionais que está chegando. E também, internamente na empresa, trabalhar de forma que mantenha esses profissionais estimulados. De que forma? Pegando as ideias, mantendo um diálogo mais aberto. Mais colaborativo. Mais colaborativo, exatamente. Um ambiente mais colaborativo. Porque o que frustra muitas vezes não é somente a questão de ele não alcançar o crescimento, mas ele não enxergar que está evoluindo dentro da empresa, que está aprendendo algo. Mas também existe uma ambição também não muito estruturada dentro desse imediatismo, né? Então precisa tentar buscar o equilíbrio. Exatamente. Então o que acontece? Criar desafios, dar desafios para esses profissionais e também adequar a maneira como a empresa conduz o seu modelo de negócio. Entendeu? O que acontece? Às vezes precisa-se mais velocidade, um dinamismo um pouco maior. E a gente sabe que assim, é difícil mexer em estruturas, mas tudo isso precisa ser analisado. E aí profissionais, como coaches, e a própria PNL, ela pode ajudar a encontrar isso, porque também são padrões. Concorda comigo? Sim, sem dúvida. Que são padrões instalados dentro da corporação, dentro da cultura da empresa, e que podem ser revistos e podem ser trabalhados. Isso muitas vezes não requer mudanças drásticas. Pequenas mudanças que vão fazendo a diferença e tornando o ambiente mais atrativo para essas novas gerações, e também fazendo com que essas pessoas trabalhem em prol de um objetivo maior, que é o objetivo da empresa, que é o objetivo de crescimento, que é buscar os resultados da empresa, que a empresa quer, que a empresa busca atingir. Então, o que acontece? É alinhar esses objetivos, trazer de uma forma estruturada, é claro, mas também gerar desafios. Toda mudança gera um desafio. E o que precisa é ter essa visão, essa visibilidade, é você identificar o que pode ser feito, e muitas vezes isso, a ajuda externa também possibilita isso, porque traz experiências, não está dentro daquele ambiente, tá? Às vezes a pessoa que está vivendo aquela cultura não consegue enxergar possibilidades. E uma pessoa que vem de fora, um coaching, pode ajudar a encontrar esse ponto de conciliação e tornar isso algo que realmente gere crescimento
e você consiga reter esses talentos e obter o crescimento da sua empresa, obter os resultados que você espera ter com elas, sem perda de talentos. Esse é um tema bem interessante e de uma profundidade muito grande que daria para vários episódios aqui a gente falar sobre coach e PNL. Sem dúvida. Mas vamos tentar trazer isso para alguns aspectos mais práticos. Você teve algum caso de alguma pessoa que te procurou como coach e que você assessorou nessa construção de carreira ou que você assessorou em algum processo profissional que contribuiu para o crescimento dele de alguma forma? Sim, você tem um case aí para explicar de como foi esse processo? Tem um case que eu considero uma vitória bem importante, que foi uma pessoa que me procurou, ele estava iniciando dentro da empresa, tinha alguns meses da empresa, né? E o que aconteceu? Ele percebeu que tinha oportunidades de crescimento e que estava havendo uma movimentação dentro da empresa. E ele me buscou inicialmente, buscando a promoção. Ele queria ser promovido. E esse era o objetivo dele. Eu quero ser promovido para a próxima vaga que aparecer. Aí cabe a gente trazer o coach para a realidade, né? Fala assim, aí eu comecei a fazer as sessões com ele e identificar. Já tinha o objetivo, que ele queria ser promovido, que ele queria alcançar uma nova posição dentro da empresa. Só que assim, durante a conversa, eu fui percebendo que ele tinha muita vontade, muita expectativa, mas o momento dele não era o adequado para essa promoção. Uhum. E a gente sabe que o que acontece? Se você você recebe uma oportunidade, você ganha uma oportunidade, mas você não está preparado para essa oportunidade, vai deixar marcas. Exatamente. Então, durante o processo, fui conversando com ele e estruturando. Você está buscando essa promoção, você está com 3 meses dentro da empresa. O que você traz? Como é a sua postura? O que você, por exemplo, dentro de reuniões, qual é a sua participação? Aí ele foi falando, eu não falo muito porque eu não conheço muito bem a empresa, eu estou chegando agora. Aí falei assim, então, primeiro de tudo, você precisa conhecer a empresa que você está trabalhando, quais são as expectativas dessa empresa, o que esperam do seu trabalho para que você consiga buscar uma posição mais alta. Você tem que se preparar. Uhum. Então vamos lá, qual que é o pré-requisito para essa vaga? Eu tenho que ter características de liderança, eu tenho que ter inteligência emocional, eu preciso falar inglês. E aí foi trazendo todos esses pontos. E aí eu fui perguntando para ele, você fala inglês? Eu falo, mas não falo muito bem. Falei, tá, então esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Outra, questão de liderança. Você já teve algum papel de liderança ou algum cargo dentro da sua história profissional? E nem precisa ser profissional, mas dentro da tua história, você já assumiu um papel de liderança? Aí ele falou, não, nunca fui líder em nada. Então a gente já tem aí 3 pontos aí que precisam ser trabalhados. Então, primeira coisa... Inicialmente ele não queria a vaga, talvez ele queria o salário da Exatamente. Vaga, né? Você entendeu? É o que todos buscam, ele quer ganhar mais. Mas o que acontece? Eu falei, então, para você ser promovido, você precisa identificar os passos. Você precisa estar preparado para quando acontecer essa oportunidade, você ser a melhor escolha para a empresa. Porque senão, além de você se frustrar, você vai gerar um ônus para a empresa. Ao invés de você ajudar a empresa a crescer, você vai criar um empecilho ali, porque você vai entrar, não vai conseguir administrar essa nova função e você vai criar um novo problema, porque vão ter que buscar uma nova pessoa para o seu lugar. Você não vai conseguir se manter lá. Uhum. E aí fomos trabalhando. E o processo de coaching que eu coloco são de 10 sessões, né? Então, 10 sessões, uma vez por semana,
ele tinha aproximadamente aí 2 meses aí para resolver essa situação. E o que acontece? Ele pegou e falou, tá, então por onde a gente vai começar? Aí eu coloquei para ele, eu falo, como é que tá o seu inglês? Ah, o meu inglês está num nível intermediário. Falei, então, se precisa de um inglês avançado ou fluente, você precisa primeiro começar por esse inglês. Como você vê isso? Tem condições? Ele falou, posso começar até dia tal. Falei, ótimo, então você já tem uma primeira meta aí. A questão da liderança. Como você pode trabalhar essa liderança? Como é que você pode... Eu sei que você não é líder, mas assim, você pode exercer a liderança expondo suas ideias, levando o que você pode trazer de bom, os pontos que você observa que podem ser trabalhados dentro da tua equipe. Sendo mais participativo. Exatamente. Então, como é a sua postura dentro das reuniões? Eu não falo muito, eu sou novo, como eu disse. Falei, então, você pode ir trabalhando, primeiramente, essa questão de se expor mais. Se vender melhor. Pensa no que você pode fazer, o que você pode trazer, que pode agregar à empresa. Puxa a responsabilidade. Exatamente, assuma responsabilidades, assuma o compromisso mostra o compromisso que você tem com a sua função e que você pode agregar isso à empresa. E aí ele foi fazendo, adotou uma postura mais participativa dentro das reuniões, ele tinha reuniões semanais e tomou essa postura mais participativa e também trabalhando a questão da liderança. Eu falei para ele, observa como o seu gerente, qual é a postura do seu gerente, se modela no seu gerente. Ele é a figura mais próxima ou você tem alguma outra figura? Ele falou, não, é o meu gerente realmente. Então, observa ele. Observa a postura, observa como ele fala, observa o que ele faz, o jeito que ele faz, como ele comunica com você e com seus colegas, e vai observando e traz isso para você, interioriza. Vai colocando essa postura dele no seu trabalho, nas suas ações. E foi fazendo. E assim, no decorrer do plano, das sessões, do processo de coaching, eu percebi uma evolução muito grande, principalmente dentro do inglês, dentro desse posicionamento dele dentro da equipe, e ele foi trazendo relatos positivos e sempre perguntando, isso está te aproximando, como é que tá? Não, melhorou meu relacionamento com os meus colegas, melhorou meu relacionamento com a empresa. Olha, tive uma reunião onde o chefe do meu chefe participou e eu dei uma sugestão e ele gostou muito da sugestão, a sugestão está para ser implementada, e sempre trazendo esses relatos. Acabou bem rápidos. Né? Sim, e acabou o processo, só que a vaga não apareceu, né? E ele continuou fazendo isso, eu mantive contato com ele, né? Ele continuou seguindo essa trajetória, esse plano de desenvolvimento que nós havíamos traçado durante as sessões. E passado 3 meses, 4 meses, surgiu a oportunidade e ele conseguiu a vaga que ele buscava. Então você vê, ele foi promovido antes de 1 ano. Talvez se ele não tivesse buscado essa ajuda, buscado essa orientação, talvez ele chegasse no momento e ainda não tivesse pronto. Ou tiver... que estaria na empresa. Exatamente. Né? Então, foi uma melhoria contínua, um processo de melhoria contínua que ajudou a ele a se destacar dentro da equipe, porque ele participou do processo quando houve a disponibilidade da vaga. Ele se tornou um candidato indicável, um candidato que estava preparado para assumir aquele cargo. E não só isso. Devido à postura e o trabalho que ele fez de desenvolvimento, de melhorar as habilidades dele, ele conseguiu a vaga que ele estava pleiteando. Mas você mencionou uma coisa que eu achei bem interessante nesse case, que foi uma sugestão de ter uma referência, o próprio chefe, com a questão de postura, de como ele se comunica.
o quanto é importante para as pessoas que buscam sucesso ter essas fontes de inspiração, ter essas pessoas, essas referências, né? Eu acho que é fundamental. Não, sem dúvida nenhuma, Cláudio. É onde você busca a inspiração. Isso faz parte do contexto histórico da PNL, né? A PNL surgiu assim. Ela foi modelando terapeutas, psicoterapeutas que tinham um sucesso muito grande com seus pacientes, que surge a PNL. A PNL ela foi criada por um matemático, Richard Bandler, que era um apaixonado por computação e que, por influência de um amigo da família, ele foi buscar a psicanálise, a psicoterapia como um curso para ele. Ele gostava daquele assunto e ele foi buscar. E lá dentro, como o cérebro dele de matemático, ele não entendia por que aconteciam essas diferenças num mesmo tratamento e com o mesmo profissional. Por que dava certo alguns tratamentos e outros não? Algumas terapias davam certo e com outros pacientes não. E aí, dentro disso, isso daí foi um trabalho, um questionamento que depois virou uma tese dele, mas ele foi buscar um outro professor, um professor dentro da universidade, isso lá na Califórnia, que era especialista em línguas, era um linguista, era o John Grinder. E eles foram buscar juntos o porquê que dava certo e o porquê que não dava certo algumas terapias. E aí eles identificaram padrões de comportamento e padrões mentais que alguns dos terapeutas que tinham mais sucesso na época utilizavam. E eles começaram a reproduzir esses padrões mentais, conversaram, fizeram entrevistas com esses profissionais e identificaram esses padrões. E trabalhando em cima desses padrões, eles foram reproduzindo, foram fazendo uma modelagem em cima desses profissionais. E com essa modelagem é que eles identificaram quais que eram as características e os padrões mentais que traziam esse sucesso desses profissionais. Tá? E aí o que acontece? Dentro disso que surgiram as técnicas de PNL. Então a modelagem é uma coisa muito importante. Se você tem referência, você tem alguém que você admira, que você olha e fala, puxa, aquele cara domina isso. Você começar a modelar os comportamentos, a postura, a maneira como ele fala, tudo isso vai te trazer resultados que talvez se você fosse se dedicar a buscar cursos ou buscar alguns treinamentos para isso, não trariam dessa forma. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente aprende com os 5 sentidos. Tá? Lá na definição da PNL. A neurologia traz esse aprendizado e os significados que você atribui. Então, quando você começa a modelar, a aplicar aqueles comportamentos que aquela pessoa que você admira tem, aquela referência sua tem, você começa a aplicar isso começa a trazer padrões de comportamento e padrões mentais diferentes do que você tinha. E isso vai te trazer mais para perto daquilo que você almeja. E não é só no campo profissional. Não. Isso envolve para tudo, para a sua vida pessoal. Exatamente, isso tanto pessoal como profissional e até mesmo assim, você olhando atletas, muitas vezes a inspiração desses atletas, desses esportistas, são outros esportistas que já fazem sucesso e eles procuram reproduzir aquilo que eles veem, essa postura e até a maneira de jogar, tudo isso, e depois sim, quando conseguem a habilidade necessária para dominar as suas habilidades, ele consegue ter o seu próprio estilo, a sua própria característica, o seu próprio comportamento, mas que foi desenvolvido através dessa modelagem que você fez, dessa modelagem que eles fizeram no começo. Eu gosto de falar que o coach, a PNL, é uma magia, né? Porque
acho que esse bate-papo de hoje só mostra o quanto nós temos a escolha entre ter sucesso na nossa vida ou não. Essa arte de vencer está dentro de nós. Exatamente. Basta que a gente se movimente para isso. E tudo isso nós temos escolha. Desde as pessoas que nós vamos conviver, a gente só não escolhe pai e mãe, né, irmãos, tal. Exatamente. O restante nós temos a condição de escolher, temos condição de escolher como nós vamos ser. Nós conseguimos nos reprogramar. Tudo aquilo que nos limita, nós podemos buscar hoje ajuda e buscar melhorias. Então, é claro que nada vai te garantir resultado, mas você vai potencializar um case de sucesso. E o propósito desse nosso podcast é justamente esse, trazer essas histórias inspiradoras e todas essas pessoas de sucesso que nós vamos entrevistar em vários episódios, tem uma coisa em comum, as escolhas que fizeram e a trajetória que tiveram, porque nada caiu do céu, nada veio por acaso, teve muito suor, sacrifício, às vezes auxílio, algumas pessoas foi na raça, porque nem todo mundo que chegou ao sucesso teve ajuda, teve que ir lá no suor Sim. mesmo, né? Mas o importante é isso. Então, eu acho que o maior propósito desse podcast e esse tema PNL, coach, é um tema tão abrangente que eu quero te convidar até mais vezes para vir aqui, porque eu acho que isso, juntamente com o networking, são pilares fundamentais para qualquer pessoa buscar o sucesso. Qualquer pessoa pode ser muito bem sucedida e buscar o sucesso, basta querer. É mentalizar, focar, definir esses objetivos, estruturar, criar um planejamento para tudo isso e executar. Porque um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje na humanidade, que aí é tema para um outro episódio, é a procrastinação. Sem isso dúvida. que muitas vezes faz com que a gente fique estagnado e acha que a nossa vida é assim, vai ser sempre assim, não tem mais como mudar, já é tarde para mudar, e não é assim, né? Exatamente. É assim, Cláudio, o que que acontece? As coisas só acontecem na nossa vida a partir do momento que você toma uma decisão e passa a agir em prol dessa decisão que você tomou. Ela pode não ser o caminho mais curto ou o melhor caminho que você pode traçar, mas a partir do momento que você deu o primeiro passo, você agiu, isso já vai começar a trazer diferenças para você. O que acontece? Muitas vezes o foco pode estar voltado para o negativo, pode estar voltado para perda, para algo que você não consiga levar adiante. Então, o que que acontece? A partir do momento que você busca olhar para o seu objetivo, ter um objetivo claro na sua vida, traçar esse objetivo e ir em busca desse objetivo, as coisas sem dúvida nenhuma vão melhorar. Não vai ser um caminho reto, ele vai ter percalços, vão ter obstáculos, mas você tem que estar sempre olhando para o seu objetivo e não para aquilo que tirava você do foco, tirava você do objetivo e te deixava paralisado, não deixava você agir, você se mover, tá? O assunto da procrastinação é um assunto bastante extenso, mas tem muito a ver com isso, entendeu? Como a pessoa olha para aquilo que ela tem que fazer. Se ela olha para o resultado ou se ela olha apenas para a tarefa, tá? Mas isso vale para a nossa vida. O que acontece? A gente tem que ter o foco sempre no objetivo, no resultado. Enquanto você estiver olhando para o resultado e atento, claro, para o caminho, você vai conseguir avançar adiante. Agora, se você ficar parado, tentando buscar os porquês daquilo aconteceu e de como aconteceu aquilo, muitas vezes você vai ficar estagnado, você não vai ter forças para sair do lugar. E esse aqui acho que assim, se eu pudesse dar um único conselho, entenda aquela situação que você passou e que hoje te limita como um aprendizado. Então vamos lá. Para quem está nos assistindo, deve ter várias pessoas com diversos tipos de situações, mas vamos pegar duas situações específicas, que são pessoas
que se sentem muitas vezes estagnadas no seu ambiente de trabalho, e também para empreendedores que não estão conseguindo enxergar caminhos de crescimento, né? As coisas estão estagnadas, é tudo muito difícil, tudo muito complicado. Eu queria que você fizesse uma proposta, né? De que exercício essas pessoas podem iniciar, que elas podem fazer em casa, sozinhas, para começar, que tipo de ferramenta elas podem utilizar para começar esse processo de virada de chave? Bom, para as pessoas que estão estagnadas profissionalmente, eu costumo utilizar muito listas, você fazer listas mesmo. O porquê de listas? Fazer uma relação, escrever, pegar o papel e escrever. Escrever o quê? Escrever quais são suas habilidades. O que você domina, o que você é bom, quais são suas qualidades. Qualidades e habilidades que você tem. E relaciona. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa não sabe nem o que é boa, o que ela faz de bom. E não consegue avançar por causa disso. Tendo em vista isso, o que acontece? Dentro das qualidades e das habilidades que você tem, o que é necessário melhorar para você alcançar aquilo que você quer? É uma promoção? É ir para um novo emprego? É começar a empreender? O que é preciso você desenvolver? O que você precisa desenvolver? Como é que você pode melhorar essas suas características, essas suas habilidades, essas suas qualidades? Olhando para isso, você consegue ver onde é que estão os gaps, onde estão os pontos de melhoria. E pode ser e pode ser não. E é um ponto de partida para você começar a trabalhar com isso. Você desenvolver essas habilidades que você não tem e melhorar. Porque o que acontece? Quando você traz a melhoria constante, isso é perceptível. Isso as pessoas vão começar a observar em você. Vai falar, poxa, o Cláudio tá fazendo diferente. Ele não tá mais aquele que chega aqui, faz o que tem que fazer e vai embora. Você começa a agir de forma diferente. Segunda coisa, você ter o objetivo claro. Você saber aonde você quer chegar. O que acontece? Você, muitas vezes, esse objetivo, você tem... Como é que você consegue clareza? Como é que você consegue internalizar isso dentro de você? Através de mentalizações, de visualizações. Pensa no seu objetivo como se você já tivesse alcançado o seu objetivo. Tá? Internaliza isso dentro de você. De que maneira? Cria uma imagem. Se veja conquistando aquilo. Com aquilo em mãos. E sinta, ouça, veja. Isso tá muito relacionado à programação neurolinguística. É o que você cria no seu cérebro. O seu cérebro não sabe o que é real, não sabe separar o que é real do que é irreal. Você trabalhando mentalmente esses pontos, você consegue chegar no seu objetivo. Então, mentaliza isso, visualiza, mas é assim, que cor que tem, como é que você está sendo promovido, o que você está vendo? Você está vendo como é a sua mesa, como é o seu local de trabalho, ou se você está na frente do computador, hoje muitas pessoas trabalham em home office, o que você está vendo? Você está participando de reuniões, o que você tem na sua frente, como é que é o material de trabalho que você tem na sua frente? Ouça o que as pessoas estão falando para você, elas estão vindo te buscar, te procurar para serem orientadas. Que tipo de orientação você está dando para essas pessoas? Sinta, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo mais empoderado? Você está se sentindo uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais comprometida? Internaliza isso. Isso é uma coisa fundamental, porque isso traz clareza, isso mostra para você visualmente, dentro do seu cérebro, você está imaginando, mas fica muito claro para você essa imagem. E isso proporciona o quê? Que você tenha vontade de chegar nisso, que o seu foco para isso aumente. Então essas visualizações também funcionam. E mais uma coisa, criar modelos. Só um ponto que eu acho que é importante, que muitas pessoas,
ao ouvir você falar, pode imaginar que isso é muito difícil de se fazer, mas não é. Eu gosto de usar o exemplo quando a gente vai fazer uma viagem de férias, né? Que a gente vai lá, compra um pacote, compra passagem, você já vai pensando nos passeios, você já está se vendo dentro do avião, chegando no hotel, curtindo a praia, tomando a cervejinha, fazendo os passeios que você adquiriu. Então, são práticas que nós já realizamos para outras situações. Exatamente. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, são exercícios fáceis da gente fazer, né? Sim, com certeza. Entendeu? É bem o que você trouxe mesmo, numa situação mais corriqueira, que eu tava voltando mais pro profissional. Mas numa situação de viagem é o mesmo processo. Uhum. É isso, você primeiro escolhe o destino. Por quê? Você escolhe baseado na experiência visual, ou o que te falaram a respeito daquele Exato. lugar. O que você quer sentir quando chegar lá? Se é um lugar que tem sol, você quer sentir o calor. Você quer estar na praia, quer se banhar no mar, quer comer comidas diferentes. Isso tudo você já vai imaginando. E funciona da mesma forma para o profissional. E aí sim, você tem as etapas, como você disse, você vai comprar o pacote, você vai marcar a data dessa viagem, você vai marcar a data em que você vai começar os preparativos para essa viagem, quando você vai começar a arrumar as suas malas. Você pode fazer nesse interim os roteiros que você quer conhecer, quais são os lugares que você quer ir. Entendeu? E tudo isso, quando chegar lá, já vai estar internalizado em você. Você já sabe o que você vai ter que fazer. Tudo conforme programado. Exatamente. E a mesma coisa vale para o profissional. O profissional funciona da mesma forma. Se veja lá. O que você precisa melhorar para você alcançar isso? Onde você está? O que precisa acontecer para que isso seja real, para que se torne real? E como você tem que estar para estar preparado para que essa movimentação ou esse avanço aconteça. Você tem que estar seguro disso, para a hora que chegar o seu momento, você conseguir executá-lo com o seu melhor potencial, com sua máxima, com a sua máxima performance. Entendeu? Então, isso é fundamental. E a terceira é a modelagem, que eu trouxe para você. A modelagem é muito importante. Busque uma referência, busque alguém que você conheça e que esteja nesse momento de vida que você gostaria de estar. Isso vale tanto para o pessoal como para o profissional. Se é um gerente, se é um líder, um diretor, assimile as características comportamentais, como essa pessoa se comporta, como é o comportamento dessa pessoa. Como que é a postura dela? Como é o tom de voz? Ela fala com segurança? Busque falar com segurança, busque estudar aquilo para você ter bagagem para conseguir falar com segurança. Como é que é a postura? Ele anda com uma postura ereta, uma postura tranquila? Busque imitar essa postura. No começo é imitação mesmo, mas depois isso passa a ser natural para você. Então, pega até o jeito de falar, né? Sim, é como sotaque, entendeu? É aquela coisa, tem pessoas, a gente costuma brincar, né? Uma outra coisa que é bastante importante é criar empatia, né? Muito de você ter sucesso no seu negócio é criar empatia. E tem uma ferramenta que fala disso, que é o rapport. Rapport vale para tudo. O que é? Estabelecer conexão, você criar uma conexão com a pessoa para que ela tenha confiança ou comece a gostar de você. E o que acontece? Como é que é feito isso? Muito parecido, alguns pontos parecidos com a modelagem. Tom de voz. Busca adequar a velocidade da fala. Se é uma pessoa que fala mais devagar, busca falar mais devagar com essa pessoa. Isso fortalece a comunicação, a relação que você está criando com essa pessoa. As palavras, os gestos. Como é isso?
Entendeu? E isso funciona também da mesma forma para a modelagem. A modelagem também funciona da mesma forma. É você identificar as características, os comportamentos que aquela pessoa tem e reproduzi-los em você. E isso depois, com o tempo, com o passar do tempo, primeiro você tem que se obrigar, né? Então é uma coisa meio incômoda e parece artificial, mas à medida que você vai fazendo, vai se tornando natural e vai se incorporando a você. E aí é que acontecem as mudanças, que ocorrem as mudanças. E para aqueles empreendedores? Para os empreendedores ter objetivos claros, você olhar e saber quais são os pontos fortes, os pontos de melhoria do seu negócio. Fazer uma análise aprofundada a respeito disso. Buscar quais são as oportunidades, o que pode ser além, o que você consegue levar além para expandir esse negócio. E também o que pode te ameaçar, o que é risco e que você não deve seguir ou deve ter cautela para não afundar, né? Não perder de foco o seu negócio. Então os empreendedores devem ter objetivos claros, o quanto você quer crescer, o que você quer mudar dentro do seu negócio, como é que acontece essa mudança, o que você quer oferecer para o seu cliente. É um melhor serviço? É um melhor atendimento? São produtos diferentes? Como é que funciona essa logística dentro do seu próprio negócio? Você consegue oferecer? Você tem público para isso? Fazendo essas análises e junto, buscando também. Por que você não fez antes? O que está limitando você a fazer isso? É medo? É o desconhecimento? É não saber? Busque informações a respeito disso. E se precisar, busque um profissional que possa te ajudar a esclarecer esses pontos. Porque muitas vezes é difícil. Isso tanto na carreira profissional de uma pessoa ou no desenvolvimento de um negócio para o empreendedor. Às vezes você se depara com questões que de dentro do negócio, inserido ali, você não consegue captar. Então busque ajuda, busque um profissional, busque um coaching, busque alguém que consiga trazer uma nova luz a respeito disso. É aquilo tudo. As respostas muitas vezes vão estar com você, mas você não está conseguindo identificá-las. Então busque ajuda, busque alguém que possa trazer essas informações mais claras para você, um mentor, fazer um processo de mentoração ou fazer um processo de coaching. Isso tudo vai trazer mais clareza para esse ponto onde você está estagnado. E essas pessoas que tiverem interesse em buscar ajuda, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Como que é o seu processo de trabalho? Explica um pouquinho para a gente. Para entrar em contato comigo, as pessoas podem entrar em contato através do e-mail, do WhatsApp e do Instagram que estão aparecendo aqui. E também, como é que funciona o meu processo de trabalho? Eu trabalho com pacotes de sessões, de 10 sessões, geralmente, mas isso pode ser adaptado dependendo do objetivo, de qual que é aquilo que a pessoa está buscando. É individual para cada um deles. Primeiro a gente tem uma conversa para estabelecer aquilo que a pessoa quer e mediante a isso a gente traça qual que é o melhor pacote, a melhor alternativa para que essa pessoa consiga atingir seus resultados. Mas primeiro eu gosto de conversar e de conhecer a pessoa, de saber como é a situação dela, para que a gente trabalhe mais adequadamente em cima desse coach, dessa pessoa que está vindo me buscar. E para quem acompanha nosso podcast, tem cupom de desconto? Tem cupom de desconto, claro, com certeza. Para quem está visualizando o podcast, entre em contato comigo. A gente vai fazer um preço especial para essas pessoas. Tá? E é só você falar, olha, eu te vi no podcast A Arte de Vencer e a gente vai trabalhar já com condições especiais para atender esses futuros coaches. Bacana, Ricardo. Quero agradecer, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast.
num capítulo inaugural. Eu acho que é muito importante essas dicas valiosas. Quero te convidar para vir mais vezes, porque o tema tem uma amplitude muito grande. Mas o mais importante é a gente fazer o convite para todas as pessoas que sentem a necessidade de serem artistas da sua própria vida, de serem artistas das suas vitórias, das suas conquistas, porque nós somos artistas do nosso sucesso. Por isso que a gente deu esse nome, porque nós podemos ser artistas das nossas vitórias. E eu tenho certeza que esse podcast vai contribuir com muita gente por meio dessas técnicas, dessas soluções que existem e são totalmente viáveis e que realmente funcionam na prática. Assim como você mencionou na modelagem, trazer histórias inspiradoras de pessoas que realmente alcançaram o sucesso, trilhando uma jornada difícil, mas interessante. E é isso, eu acho que o nosso propósito é esse, contribuir com as pessoas, a gente vive em comunidade e o que a gente quer é o bem comum, que todas as pessoas sejam prósperas, que todas as pessoas sejam felizes, que o nosso mundo vai ser muito melhor com pessoas cada vez mais felizes, cada vez mais contentes por conseguirem realizarem tudo aquilo que almejam, né? Então quero te agradecer aqui mais uma vez e para vocês eu faço o convite para seguir as nossas páginas nas redes sociais. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Seguem, curtam as nossas páginas, ativem os alertas e acompanhem os próximos episódios. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado você. Um abraço a todos.